arte. Ah, mas Priscila e os gregos, eles não faziam aquelas esculturas e não era arte aquilo. É muito diferente. Você não vê uma escultura dos gregos e isso não desperta o seu instinto. Isso desperta em você emoções muito diferentes de instinto. Agora, quando você vê uma foto de uma mulher nua numa capa de revista ou dentro da revista, é completamente diferente. Então a indústria da cultura, e para que as pessoas acreditem que aquilo é arte, que aquilo é bom e que aquilo é inteligência, eles associam a inteligência. A indústria da cultura diz assim, ler a Playboy é coisa de intelectual, galera. Essa é a forma de manipular, gente. Essa é a forma de manipular, entende? Quando eles dizem isso, vocês pensam o quê? A gente pensa o quê? Ah, mas é intelectual ler a Playboy, então eu vou ser assinante. E não é. Infelizmente não é. É a forma que eles usam de misturar o que não é arte com o que é arte, pra gente pensar que aquilo ali é arte. Então a arte faz a gente desenvolver emoções muito refinadas. Então vou dar um exemplo aqui, digamos eu pego o livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E lá tem uma cena muito bonita, muito forte, que é de um homem, né, que empresta a mulher dele. A mulher dele teve um filho, acabou de ter tido um filho e estava ainda com leite, estava amamentando o filho, em época de amamentação. E ele vê um homem passando fome. Em época de guerra e tal, ele vê o homem passando fome, o que é que ele faz? Ele diz para a mulher dele, dá o peito pro homem. Não é um jovem, não é um adolescente, não é uma criança, é um homem. É um homem. E ele pega e diz para ela, você se sentiria à vontade de fazer isso? E ela diz, perfeitamente. E não tinha comida, não tinha outra coisa para dar, era aquilo ali que tinha, era época de guerra. E a mulher simplesmente, e o homem, o que estava passando fome, que estava morrendo de fome, ele nega aquilo ali, ele, não, eu não vou fazer isso, e ela insiste, ela diz, vai fazer. É uma das cenas mais lindas, eu me arrepio todinha só de falar, uma das cenas mais lindas da literatura. E o que é que você sente naquele momento? Você sente a humanidade, você sente compaixão, você sente, meu Deus, isso é ser humano, isso é ser humano. É você olhar para o outro e dizer assim, meu Deus, eu não vou deixar esse homem morrer, eu tenho condições de salvar esse homem. Isso é literatura, galera. Isso é arte. A arte desperta na gente sentimentos de alto valor. De alto valor. A arte não desperta na gente sentimentos instintivos e biológicos. Então, um tempo desse no MASP, em São Paulo, teve um evento em que eles botaram um teto de vidro e botaram uma mulher defecando em cima e cobraram ingressos para a galera ir lá ver a exposição de arte. Então você via de baixo a mulher em cima fazendo lá o número 2. Mas por que, Priscila, eles conseguem entrar nos museus? Galera, isso é uma indústria. É uma indústria que quer fazer com que a gente não entenda o que é arte, que quer fazer com que a gente não saiba diferenciar. E aí bota merda, literalmente, pra gente ver e diz que aquilo ali é artístico. Aí você olha assim e pensa, cara, a arte é uma bosta. Olha só, botaram um negócio desse no cinema, no Museu de São Paulo, que é tão famoso. Então, arte é uma besteira, é um negócio de vagabundo. A gente começa a pensar assim. Mas isso é um processo, isso é um processo. Galera, sabe quais os países que mais investiram em arte no mundo e investem? Vou dizer pra vocês. Itália, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Vejam se não são as maiores potências do mundo. Agora me perguntem, será que a arte é coisa de vagabundo? Não é, galera. Hitler não tinha as maiores obras de arte por acaso, não. Não era porque ele gostava de arte, não. Tá? É porque ele sabia que era ali que o poder estava. Exatamente por isso. Ele sabia que o poder estava ali, e aí ele dizia, não, eu vou pegar isso aqui, porque eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver a cognição. Beleza? Então o que é que a gente quer dizer aqui? O que é que as mídias fazem?
elas dão um jeito de lançar uma ideia para confundir a gente. E aí o Big Brother, ele tem a ideia de quê? De fazer a gente passar o dia todo na televisão vendo a hora que os casais vão pro quarto. Galera, é o desenvolvimento dos instintos. É isso que o Big Brother incentiva, é o lado animal e não o lado humano da gente. É assim que a mídia funciona. Época da ditadura militar, 1971, o que é que faz? Bota os irmãos Coragem, porque os homens iam para a praça pública para discutir política. Porque praça pública foi criada para discutir política, não foi criada para prostituição, não. Mas o que é que tem nas praças públicas aqui hoje? Camelô e prostituta. Por que isso? Intencional, galera. Vocês acham que os centros eles são assim decadentes por qual motivo? Vocês acham que é difícil tirar esse tipo de situação das praças públicas? É, mas as pessoas vão entender que a praça pública é política. Isso não é interessante. Não é interessante as pessoas entenderem isso. Porque quando se cria o Irmãos Coragem, a novela ela é uma das formas de ideologizar mais fortes e poderosas que existem. E os Irmãos Coragem eles foram criados justamente por qual motivo? Para botar o homem para dentro de casa para ver novela. Criar o homem passivo, o homem inofensivo, o homem que pensa que o Brasil não vai para frente, que o povo é ruim, que é sempre assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Aí bota o cara para assistir novela, bota as mulheres bonitas lá, seminuas, cenas de sexo pro cara ficar lá na novela viciado. A indústria da pornografia surge por esse motivo. A liberalidade sexual surge por esse motivo. Nas revistas aparecem, fazer sexo é saudável, você está fazendo sexo, como é que você está? Como é que está a sua vida? Vejam que os valores, né? Eu não estou dizendo que é errado não, tá, galera? O que eu quero dizer é que os valores, eles são tirados da ação. Tira-se os valores, então as pessoas estão com relações cada vez mais fluidas. Então você vai, fica com alguém, depois você não tem afetividade nenhuma e cada vez as pessoas estão se sentindo pior. Elas estão se sentindo mal com as relações, porque elas não desenvolvem o afeto. E só o sexo pelo sexo, ele é só feito pelos animais. O humano não foi criado para fazer sexo dessa forma. Não há satisfação nesse tipo de sexo. Não para o humano. Para o humano não há. Mas nós somos acostumados a fazer assim, porque a cultura lança a gente dentro dessa forma de agir. E a gente naturaliza isso. As revistas incentivam, a mídia incentiva, as novelas incentivam e isso tudo serve para naturalizar. Chega um momento que a gente acha que é natural que seja assim. A gente acha que é natural. Então, da mesma forma que hoje os homens estão cooptados aí pela TV para assistir o Big Brother e para assistir a novela e eles nem pensam mais em discutir política, o homem nem discute mais política. É raro você pegar um homem discutindo política. Por quê? Quando você vai conversar sobre política com um homem, o que é que ele vai dizer pra você? Eu tô falando de homem porque é a força, tá? Do país. Tô falando aqui por isso. Então, o homem quando chega na história lá no final das contas, ele pensa assim, que nada, o Brasil sempre foi essa bagunça, vai continuar sendo e tal. Ou seja, ele tá dentro da técnica da mídia de naturalização. Procurem ver quem foi Goebbels. Então, Goebbels foi o marqueteiro de Hitler. Ele criou uma série de técnicas de manipulação, né, que são hoje muito usadas no marketing. Então essas técnicas de manipulação são usadas com a gente o tempo todo e elas dão 100% certo. 100% certo. Por exemplo, eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas se eu tivesse televisão em casa e eu tivesse assistindo, é que eu não tenho, mas se eu tivesse televisão em casa e eu assistisse, ainda assim eu seria cooptada por aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com as mensagens subliminares. Então as mensagens subliminares são mensagens que o nosso cérebro consciente, que a nossa visão consciente não vê.
E isso um tempo desse apareceu lá naquele filme O Clube da Luta, né? O Brad Pitt fez, o próprio filme, né, mostrou esse esquema pra gente, como é que isso funcionava. Foi quando isso foi jogado aí pro público, né? O Brad Pitt, ele dá dedo numa das cenas do Clube da Luta. Então quando o Brad Pitt dá dedo, dá pra ver, ele botou na cena e passou uma outra cena por cima, mas dá pra ver subliminarmente, mas com alguma legibilidade, né, o Brad Pitt dando dedo. Então algumas pessoas, né, gente, o que é aquilo ali? Foram parando até ver a imagem dele dando dedo. E perceberam o quê? Que a imagem estava sobreposta. Pensaram, porra, olha só, sobreposta aqui a imagem, por que ele está fazendo isso? Foi quando começou-se a perceber que a mídia faz isso de sobrepor imagem pra gente o tempo todo. Só que quando ela faz essa técnica de sobrepor imagem, o que é que acontece? O nosso cérebro racional, essa nossa parte aqui consciente, não vê a imagem, mas o subconsciente vê, e isso atua na camada subconsciente da gente. A gente compra um produto por causa de uma imagem subliminar que está por trás. Galera, isso não é teoria da conspiração, isso é marketing. Então quem estuda marketing fortemente sabe que isso aí é técnica que é utilizada lá no marketing. Tem diversos livros explicando isso, e isso foi, digamos assim, eu não vou dizer que foi só o marqueteiro de Hitler, mas ele foi um dos caras que mais criou técnicas nesse sentido, e a maior parte das técnicas hoje utilizadas são extraídas das que ele usou lá no Holocausto, certo? Então, outras técnicas aqui que eu coloquei para falar para vocês foi, então, a descaracterização do tom. A descaracterização do tom é uma técnica que a mídia também usa. Exemplo, lá no Big Brother, por exemplo, lá o livro do George Orwell, o 1984, que foi copiado, né, para fazer o Big Brother. Então lá nesse livro tem uma cena bem emblemática, que é um momento em que a mídia diz assim: tal produto, digamos, a gasolina baixou de R$2 para R$3,50. Aí a galera lá, viva o grande irmão! Vocês entenderam o que eu disse? A gasolina baixou de R$2 para R$3,50. É assim que a mídia fala com a gente. Ora, se ela era R$2 e agora é R$3,50, ela não baixou, ela aumentou R$1,50, né? Assim, mas a mídia diz ela baixou e a gente diz, viva o grande irmão. É assim que funciona. Galera, um tempo atrás apareceu uma manchete no jornal, uma coisa que eu falo sempre em aula. Apareceu uma manchete no jornal que era assim: na França queimam-se 100 carros de luxo para comemorar a queda da Bastilha. Galera, comemorar a queda da Bastilha, você pensa assim, pô, nem lembro que danada é Bastilha, né? Mas comemorar, queimam 100 carros de luxo. Você não pega a informação que queimam 100 carros de luxo. Você só pega a informação comemorar a queda da Bastilha. Bastilha, eu não sei o que é, comemorar é coisa boa. Matou. Alguma coisa boa aconteceu na França. Aí quando você para e pensa, eu levei essa matéria pra sala, me lembro que eu levei essa matéria pra sala pra discutir com a galera. Todo mundo pensou que era coisa boa. Eu digo, galera, vamos pensar. Queima um carro na Agamenon Magalhães. Aparece na televisão, não é não? O caos que é um carro queimado na Agamenon Magalhães. Agora calcule 100 carros queimados no centro de um país que é desse tamanho. 100 carros de luxo queimados num dia, num país. É um caos verdadeiro. Para comemorar, quem é que comemora alguma coisa? Galera, para lembrar o governo francês que se eles quiserem novamente dominar o povo, eles não vão conseguir. Porque a queda da Bastilha foi a queda da prisão fortificada que foi criada para prender os intelectuais franceses que tentavam mostrar para o povo como era o sistema de dominação. Então os intelectuais foram presos numa masmorra chamada Bastilha.
E aí, pouco tempo atrás, os franceses queimaram 100 carros só para lembrar. Se vocês estiverem achando que a gente é otário, de novo, vocês vão ver. A gente queimou 100 carros só para lembrar vocês de que a gente está lembrado do que foi a Bastilha. Isso é política. Agora o que é que a mídia diz pra gente? A mídia diz pra gente assim, ah, mas a manifestação não foi pacífica, teve briga. Galera, vai ver a Primavera Árabe. Linda! Todo mundo marchando lindo. A coisa mais linda do mundo foi a Primavera Árabe. Pacífica. No Egito, né? Linda. Quando a galera começou a reivindicar os direitos, disse, a gente vai vir aqui amanhã de novo. Manda as tropas. Manda as tropas para dissolver essa movimentação, que era gente demais. Os tanques, botem no YouTube para vocês verem, Primavera Árabe, os tanques passam por cima dos civis na rua. Passam por cima dos civis. Abafando a manifestação. Porque não existe solução de problema sem briga. Na história não existe. Então muitas pessoas, milhares de pessoas morreram pra gente ter um negócio chamado carteira assinada, horas de trabalho, 8 horas por dia. Centenas de pessoas morreram pra gente ter 8 horas por dia de trabalho, porque na Inglaterra do século XVII, uma criança de 7 anos trabalhava 20 horas e dormia na vala. Então, se não houvessem manifestações, a gente não teria direito a nada, galera. A nada, a nada. E as manifestações, a gente só tem carteira assinada por causa de uma manifestação, por exemplo, que teve na França, que queimaram uma indústria, uma fábrica inteira. Queimaram. Aí queimaram na França, o pessoal disse, oi, vamos queimar na Inglaterra. Quando a galera disse, vamos começar a queimar, aí o povo parou, vamos dar os direitos, é o que? Carteira assinada, vamos fazer. Porque é assim que funciona. Infelizmente, passivo, lindo, maravilhoso, não resolve o problema. Não é solucionado. Então, para que a coisa tenha solução, é necessário que haja conflito. Pelo menos foi assim até hoje. Não teve solução sem conflito na história. Então era isso de um modo geral que eu gostaria de falar nessa aula de hoje. Eu fiz um resumão aqui da aula dos pontos que caem no concurso, né, que caem em concurso público nas redações. Quais são os pontos que as bancas querem que vocês abordem? Elas querem que vocês saibam disso, elas querem que vocês entendam os antagonismos do sistema econômico que nós vivemos. Elas querem que vocês entendam qual a necessidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se não existisse ela, a pessoa ser comunista já seria um motivo para a morte, para a tortura. A pessoa ser intelectual já seria um motivo para a tortura. Então, a gente não poderia ler os livros, porque os livros são index. Galera, as bruxas eram queimadas, as mulheres eram queimadas, que dominavam as ervas da natureza. Se vocês forem ler o livro Maleus Maleficarum, que é um index, que é um livro proibido, era um livro proibido. Agora não é mais por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas era proibido até um tempo atrás, como o Mein Kampf do Hitler. Se vocês forem ler o Martelo das Feiticeiras, vocês vão ver por qual motivo na Idade Média se queimavam as bruxas. Então, porque elas dominavam esse mundo abstrato, elas dominavam os medicamentos que só a indústria farmacêutica pode dominar, galera. Elas dominavam e elas não cobravam, mas não pode ser assim, não pode ser assim. Elas não podem ter esse conhecimento. Então é o conhecimento que faz as pessoas morrerem ao longo da história na fogueira. O conhecimento que fez o Charles Darwin quase ir para a fogueira. E vários intelectuais e cientistas irem para a fogueira também. Vocês sabem que foram muitos. Porque não é negócio que o povo entenda como funciona a alienação, como funciona a manipulação. Então, ou a gente entende e começa a perceber como é que essas coisas funcionam, e sai daí,
ou então a gente se torna um alvo fácil. Por isso eu falo para vocês na sala, não usem os argumentos da mídia. E eu falo isso porque quando você usa os argumentos da mídia, o que você está usando é as formas de manipulação que ela usa para fazer com que você não entenda o que é a verdade. O que é feito na sociedade para o povo. Por isso que eu falo para vocês, não pontua. Vão pelo argumento econômico, vão pelo argumento político, vão pelo argumento cultural, mas não vão pelo social, que são os argumentos da mídia. Esqueça esse negócio que para estudar redação você tem que assistir televisão. Esqueça a televisão, pelo amor de Deus. Porque ali o que você vai colocar é exatamente o que a mídia quer que você acredite. Beleza, galera? Eu vou encerrando aqui. Cheiro. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aqui embaixo do vídeo que eu vou respondendo na medida do possível. Tá bom? Valeu!